Não, tudo bem, mas foi um pedido de desculpa. Não, Não tô defendendo. Esse tipo de desculpas, pra mim, eu não sei, engulo. mas eu tô só relatando o que ele fez. Não, ele abriu a coletiva... Eu acho que você poderia ter dito o seguinte, ele tentou pedir desculpas, mas como o egocentrismo dele é muito grande, ele não conseguiu. Não, eu só tô relatando um fato, isso aí já seria uma opinião minha. Ele abriu a coletiva dele, fazendo um pedido de desculpas que a gente vai avaliar aqui, se ele esteve à altura do episódio ou não. Eu acho que o que o Abel fez é muito condenável, eu acho que ele não tem direito algum de fazer o que ele fez, nenhum mesmo, pode reclamar da imprensa, pode achar que o jornalista é ruim, pode achar que o futebol brasileiro está uma porcaria por causa... Pode achar o que ele quiser, mas não tem o direito de partir para cima de um jornalista ou de quem quer que seja e arrancar o celular da pessoa. Essa é só a minha opinião. E agora fiquem à vontade para dizer Flavinho, o que vocês acham. Flavinho, tá? eu fiquei indignado com isso ontem. Eu percebi ontem, você ficou bem zangado mesmo. Muito. Porque é o seguinte, isso é um caso muito grave, gente. Esse caso é gravíssimo. Isso é um atentado contra a liberdade de imprensa. A imprensa é um dos pilares da democracia. De qualquer país civilizado e democrático, a imprensa tem liberdade para trabalhar. Qualquer um. Você pega países sem vergonha, vagabundo, onde você tem ditadura de direita ou de esquerda, não importa. A imprensa não tem liberdade para trabalhar. E o órgão oficial do governo é quem distribui as notícias. Ou seja, passa pro povo o que eles querem passar. A imprensa tem que ter liberdade para trabalhar. O que o Abel falou lá é gravíssimo. Tem coisas que a imprensa não pode saber. Como assim? Não tem coisa errada? Ele tá sugerindo isso. Teve essa frase, exatamente. Essa frase tem coisas tão que a grave imprensa quanto, não pode exatamente. saber, é porque tem coisa errada. Porque da minha vida, por exemplo, tá aberta. Tem lá meu imposto de renda declarado, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum na minha vida. Entendeu? Nenhum. Não preciso esconder nada. Zero. Graças a Deus. Porque eu faço tudo de maneira correta. Tudo de maneira correta. Agora, se o Abel vem e diz isso, tem coisas que a imprensa não precisa saber, é porque são coisas escusas. São coisas que não devem acontecer. Não são legítimas. Então isso é grave. 2, ele não tem o direito de fazer o que fez, tomar o celular de uma pessoa. Se em Portugal é assim, imagino que não seja, até porque o Luiz Castro, numa entrevista muito bonita que ele deu lá falou, desde 64 a vida em Portugal mudou. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Desde 64, a Revolução dos Cravos, né? A Revolução dos Cravos, 25 de abril. Exatamente. A vida no Portugal mudou. O Abel devia ser, acho que não tava... Não tava no... Você sabe onde, né? Assim. Ele não faz ideia do que é viver no Estado antidemocrático. Então, se ele gosta disso, ele que vai viver aonde ele quiser. Aqui nós não gostamos. A imprensa tem que ter liberdade para trabalhar. E volto a dizer, o rapaz da Globo estava lá filmando numa área onde ele tem direito a estar. Estava credenciado para isso. O que ele fazia era legítimo. Ele apenas filmava o que estava acontecendo. O Anderson Barros reclamando com o quarto árbitro a questão da anulação do gol do Rony, etc. E depois a gente vai discutir sobre isso. Nada do que o rapaz estava fazendo infringiu lei alguma e nem sequer invadiu a privacidade de A, B ou C. Aliás, o Abel não pode fazer isso. É até importante você dizer isso, e quero que todo mundo fale, e vocês que estão já no programa, deem os seus likes, isso é importante, aquela coisa toda, de todos os dias tem que ficar falando. Deem like. Isso que o Sormani falou é importante porque tem uma turma, e são palmeirenses, naturalmente, dizendo o seguinte, por exemplo, Rafael Lopes, Sormani, o cara estava em um momento particular. Você gostaria de alguém filmando em um momento particular? Não, deixa eu te dizer, Lopes. Não é um momento, ninguém estava no vestiário com ele pelado tomando banho. Ali é uma área de imprensa, é uma área usou o termo errado, chamada zona mista, inclusive. Então não tem nada de particular. Parem de querer justificar o injustificável. As pessoas precisam entender que as opiniões contrárias, elas têm de ser ouvidas e respeitadas e não contrapostas com inverdades. Isso que você está falando, Rafael Lopes, é errado, é mentira. Ele não estava em área particular nenhuma. Aí se vende essa história e aí alguém compra uma versão dessa. Não estava. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa,
Como é que é? Tem alguém que falou que jornalista é corporativo. Nós não estamos aqui defendendo o... Daqui a pouco eu vou descer o cacete na imprensa aí. O corporativismo. Porque o Santos teve um gol anulado contra o Bahia. A imprensa aqui de São Paulo, ninguém chorou o gol do David. Agora tá uma comoção por causa do gol do Rony. Eu não vou defender o gol do Rony nenhum. Ninguém defendeu o gol do Davidson. Do David Washington. Essa reação... defender gol do Rony agora? A reação ao que fez o Abel não é corporativa. Não, é uma reação... aí também. É uma reação ao trabalho... De uma. Não é porque é jornalista. É uma reação a uma atitude. Isso pode acontecer com a gente. A gente tem que preservar a nossa liberdade de imprensa. Exato. E a liberdade de trabalho, entendeu? O país mais democrático do mundo, gente. Não tem. São os Estados Unidos. São os Estados Unidos. A imprensa nos Estados Unidos é respeitada. Mas. Deixa eu contar um caso pra vocês. Há mais ou menos uns 10 anos. Rapidinho. Um técnico do New Jersey, que hoje chama-se Brooklyn Nets, o cara chama Joe Calipari. Numa entrevista coletiva depois de um jogo, ele chamou o repórter do jornal, acho que era... não lembro o nome. Chamou de mexicano de merda. Ele foi demitido na hora. Por sugestão, inclusive, da própria NBA. Manda embora. Primeiro que era um caso claro de xenofobia. E segundo, um ataque à pessoa desmedido. Chamou o cara porque ele era descendente de mexicano, tá? Família migrou pra lá, ele é americano, etc e tal. Ele chamou mexicano de merda. Foi mandado embora. Por quê? Porque nos Estados Unidos se preserva a liberdade das pessoas. Não importa em que setor e aonde elas estejam. Você tem que ser respeitado. O Abel não respeitou o repórter da Globo. Ele precisa aprender a respeitar as pessoas. Ele não respeita os outros. E se esconde atrás dessa história, dessa falácia, como gosta de dizer o Facicani, de que, eu sou assim, eu preciso melhorar. Tá na hora de melhorar, companheiro. Tá na hora de melhorar. E a gente teve nos últimos 4 anos, eu sei que vão dizer que eu sou, que tá politizando, tá? Nós tivemos durante 4 anos, os últimos 4 anos, um presidente da República que não respeitava a imprensa. Não respeitava o trabalho do jornalista. E a gente viu o que aconteceu. Além de tudo, o resto. A gente viu o que aconteceu e tanta coisa que está hoje vindo à tona. Por quê? Porque a imprensa não podia trabalhar, simplesmente, né? E era desrespeitada, agredida e ofendida. E quando a gente vai ouvir o Luiz Castro falar daqui a pouco, o técnico do Botafogo, quando ele fala de liberdade... a gente faz aqui uma explicaçãozinha do que era Portugal antes da Revolução dos Cravos, durante do regime salazarista, tá? Vocês que estão assistindo a gente aqui e não gostam da imprensa, não assistam, vão ver outra coisa, vai ver dancinha no TikTok. Não tem problema. Agora, não, já acabou. Mas não tem problema, se vocês acham, demonizam o jornalista, né, demonizam a imprensa, não tem problema. Se vocês adoraram a maneira como a imprensa foi tratada nos últimos anos, tudo bem, assistam outra coisa. Ninguém é obrigado a ter, tá bom? Aliás, é um favor que nos fazem pra eu parar de ler as bobagens que eu tô lendo aqui, tá? Vamos lá. Facincani, fale você. Sim. Vamos tentar todo mundo ser breve, a gente tem bastante coisa hoje. Não, tá tudo certo. Não tô querendo tolher ninguém, não. Não, você tem razão. Vamos tentar só para poder dar tempo de todo mundo falar. Lembrando que se a gente chegar a 1.500 likes hoje, eu tô segurando o microfone porque tá batendo na desculpa. É o jeito. Se chegarmos a 1.500 likes, hoje a gente vai dar essa bola aqui de presente, a bola da U-Sport. 1.500 likes, hein, gente? Se todo mundo der um like agora, a gente já chega. A gente já chega aos 1.500. A bola da U-Sport, um presente da Joma. Bola oficial da séries B, C e D. Séries B, C e D. É uma bola alemã. Ela só fala alemão. Sim, é Tor. Vigant. Aliás, a Alemanha, gente do céu. O Borussia. Não, o Borussia é insignificante pro futebol alemão hoje. Definitivamente. No placar a gente falou que o Borussia ia ser campeão. Porra, mas não é possível, gente. Não é possível. Parabéns. Aliás, teve intervenção do VAR também num gol, mas é o que é, meu amigo. É lance ali. Falaremos depois, tá bom? E outra coisa, que quem tá dizendo que é mimimi, gente, vambora. Não precisa de gente que nem vocês aqui. A gente não gosta de gente chata, entendeu? Vazem, vão pra porta de um quartel. Isso, e cantem o hino nacional diante de um pneu. É isso que vocês querem fazer? Façam, com todo alegremente. Não, porque são essas pessoas que estão aqui. A discussão vira, mas a discussão vira, a reação vira
vira política, entendeu? Flávio, acho que... Fala, Facincani, o que você acha? Pede os likes aí, pede os likes aí. Deixem likes, por favor. O Abel, ele perde completamente a razão da reclamação quando ele faz uma atitude intempestiva como essa. Perdeu completamente a razão. Ele poderia ter ido a um momento particular, esperado baixar a poeira do fim do jogo, vai pro vestiário, toma um banho, viu que a coisa estava mais tranquila, se dirige até a sala da arbitragem. Reclamação com o árbitro tem de ser feita institucionalmente, é o clube que tem de fazer. Mas enfim, acabou o jogo, vai pro vestiário, acabou a história. E se você quiser, então, conversar com o árbitro de uma forma normal... Não tem. Acho que vai pra coletiva lá e fala, olha, achei que roubaram o meu time. Mas só mais uma. Na NBA acaba jogo, ninguém vai interpelar árbitro. Exato. Eu acho que não tem essa. Tô falando assim, não tem nem na pior das hipóteses, você pode fazer isso, porque você tá lá e você conversa, você se cruza no fim de... Os ônibus ficam próximos, enfim, as delegações se cruzam e você vai lá e fala com o cara de uma forma normal, fala, pô, não dá, e faz uma reclamação no ambiente que teoricamente seja privado. Ali não é privado. O Abel foi mal demais. O Palmeiras deveria se manifestar publicamente, pedindo desculpas ao jornalista e cobrar do próprio Abel. E não fez ainda, porque né? Assim, ainda não. E outra coisa, o Sormani toca num ponto. Não adianta você só prometer a melhora, tem que praticar a melhora. Eu falo por mim mesmo. Eu sou uma pessoa que cansei de... Fale do Abel, não se fala de você. Eu cansei de errar na vida, mas eu todo dia tento praticar a minha própria melhora. Eu acho que isso é o mínimo da evolução. Um cara de um grau de inteligência tão alto como ele, de competência tão alto, não pode se rebaixar a um nível de atitude, às vezes, que não condiz em absolutamente nada com a importância que ele tem pro futebol brasileiro, não é pro Palmeiras. Ele é um cara que é bem visto por muita gente pela competência dele. Não dá pra ter esse tipo de atitude. É feio, né? E se outras pessoas não... Ele é exemplo pras pessoas. Assim como não é uma atitude única e exclusiva do Abel aqui no Brasil. Vários outros técnicos brasileiros faziam as mesmas coisas. Vanderlei Luxemburgo, Muricy Ramalho, Filipão, Tele Santana lá atrás, todos esses caras, tidos gênios, faziam as mesmas coisas. Então é uma cultura que já se pratica aqui no Brasil há muito tempo nesses caras. Toda vez esses caras davam... Eu cansei de tomar porrada de todos eles. Tomei porrada de Muricy, tomei porrada de Vanderlei, tomei porrada do Filipão. Todos. Por quê? Porque quando você pergunta algo que pro cara, vamos colocar assim, você o deixa numa sinuca de bico por uma boa pergunta... e ele não tem como sair de uma boa pergunta, ele te agride. Bom, Quesada aqui é testemunha. Quesada, quantas vezes a gente já não discutiu em coletiva com o treinador? Quantas? Então não é. Centenas. Então o recado meu não é pro Abel. Para vários técnicos. Wagner Mancini outro dia xingando o Felipe Garrafa em entrevista coletiva. Vários, chamando o cara de corintiano. Não é só o Abel. Lembra Oswaldo de Oliveira? Oswaldo de Oliveira foi pra cima do Léo Gomide, da Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, enfim, então... Todos, não é o Abel, são todos. Quando eles são confrontados por boas perguntas, a resposta dos caras é essa. E não pode ser assim. E o primeiro quem tem que vir com esse tipo de atitude diferente, porque o que ele pratica no futebol aqui no Brasil é diferente, é o Abel. Mostre-se com esse grande exemplo. Faça-se valer apenas dos seus bons elogios e virtudes com o que você pratica em campo. Não se rebaixa a isso. Foi muito mal. Acho que poderia de novo vir com um pedido de desculpas e reavaliando as declarações pós-jogo. A gente entende, tá de cabeça quente, puto com a arbitragem, normal. Mas uma coisa não pode ser misturada com a outra. Se ele só reclama com o juiz ali e vai pro vestiário e vai pra coletiva... Tem gente dizendo que ele não foi reclamar com o juiz, que ele foi dar um presente pro... Não, ele falou que teoricamente ele agradeceu o quarto árbitro. Ele também não tem que agradecer coisa nenhuma. Acabou o jogo, vai pro celular, vai pro seu canto. Ele tomou o celular da mão do cara. Acabou, ele perdeu a razão. Se ele tava entregando um presente pro quarto árbitro, se ele tivesse entregando uma caixa de bombom, ou se ele estivesse fazendo um elogio, ele não ia tomar o celular da mão do cara, gente. Não tá. É evidente que ele tava fazendo coisa errada. Óbvio isso. Cobrando é só ter 4 neurônios que vocês chegam a essa conclusão.